A Federação Internacional do Automobilismo introduziu uma nova diretriz logo após a corrida de abertura da temporada, visando alterar a flexibilidade das asas traseiras. O órgão regulador demonstrou insatisfação com o que foi observado na primeira etapa, apesar de inicialmente ter considerado que uma folga de abertura do espaço da ranhura de 2.000 mm seria suficiente. Agora, essa margem será reduzida em mais de 75%, impactando de forma mais acentuada determinadas equipes e, sobretudo, validando as críticas apontadas pela Red Bull desde o início. Não há dúvidas de que o assunto mais polêmico da temporada de 2024 tem sido a flexibilidade das asas dianteiras e traseiras. Entretanto, as últimas geraram maior controvérsia, já que a McLaren conseguiu explorar uma vantagem considerável em circuitos com baixa carga aerodinâmica, como o de Baku, após ter sido flagrada nessa prática. Na ocasião, a diretriz previa que, com uma carga simétrica de 750 newtons, a abertura do espaço da ranhura poderia atingir 2.000 mm. Mesmo assim, a Red Bull manifestou preocupação durante os testes de pré-temporada no Bahrein, de que o fenômeno, conhecido mundialmente como Mini DRS, se repetiria em 2025. Pierre Vache demonstrou inquietação com o fato de que equipes como a McLaren e a Ferrari encontraram maneiras de explorar ainda mais as regras. Após a etapa de Melbourne, ficou claro que a federação tinha as mesmas apreensões. Ao analisar os registros, pode ser difícil notar a flexão semelhante à ocorrida em Baku, pois ela se mostra sutil a olho nu. Contudo, imagens ampliadas e comparativos revelam que, mesmo sob força aerodinâmica, a asa se flexiona, exatamente o que se pretende evitar com a nova norma. A partir do Grande Prêmio da China, a regra completa será aplicada em Suzuka, onde nenhuma tolerância será admitida. Na China, entretanto, haverá uma margem pequena, considerando o aviso prévio curto para a implementação da norma. Assim, neste fim de semana, observará-se uma deflexão autorizada de 0,5 mm, com uma margem de 0,2 mm. Mas, em Suzuka, essa margem de 0,25 mm será eliminada, fixando a abertura máxima do espaço da ranhura em 0,5 mm. Um ponto crucial a ser ressaltado é que a distância entre o plano principal e a aba, agora reduzida para 0,5 mm, deverá ser aferida apenas quando uma carga vertical de 75 kg for aplicada em qualquer extremidade do plano principal da asa traseira. Sem dúvida, algumas equipes serão mais afetadas do que outras, e segundo a Red Bull, a McLaren e a Ferrari estão entre as mais prejudicadas. Basta observar a imagem da asa traseira do MCL 39 para constatar se ela se enquadra ou não nos novos parâmetros. A federação reuniu um vasto conjunto de evidências que fundamentou a mudança regulatória, conforme expresso em um artigo datado de 2025. Nele, fica determinado que, se 75 kg de carga vertical forem aplicados em qualquer extremidade do plano principal da asa traseira, a variação na distância entre o plano principal e a aba não deverá ultrapassar 2.000 mm. Para o próximo Grande Prêmio em Xangai, esse limite cairá para 0,5 mm, acrescido de uma margem de 0,25 mm. As equipes foram notificadas sobre esse teste revisado na manhã de segunda-feira, 17 de março, e a federação confirmou que, durante o evento de Melbourne, todos os carros avaliados segundo os critérios do artigo 3,1, 5,17 estavam em conformidade. Assim, todos os veículos que competiram em Melbourne foram considerados legais. Diante desse cenário, é importante recordar as declarações de Pierre Vache durante os testes de pré-temporada, quando foi o primeiro a alertar que algumas equipes continuavam a explorar a regra do Mini DRS. Em entrevistas à imprensa, ele afirmou que a prática ainda persistia e que, em sua visão, a Ferrari e a McLaren
continuavam a se beneficiar dessa brecha. Recentes relatos, inclusive com otimismo vindo do grupo da Red Bull e de Helmut Marko, sugerem que o estreitamento da distância em comparação com a McLaren é uma possibilidade real, uma vez que a nova diretriz seja aplicada. Segundo informações, os veteranos austríacos relataram que a margem inicial nos testes de pré-temporada era de meio segundo, mas na corrida na Austrália conseguiram reduzir esse intervalo para 2 a 3 décimos. Por isso, o otimismo predomina, e a restrição nas asas traseiras poderá desencadear uma disputa acirrada pelo campeonato de piloto. As câmeras instaladas nos carros durante as sessões de treinos livres na Austrália fizeram um trabalho notável. A situação, inevitavelmente, começa a se voltar contra a McLaren e a Ferrari, que figuram como principais suspeitas do uso indevido da brecha do Mini DRS. Embora não esteja claro se essa prática é a principal fonte de vantagem, vale notar que, ao analisar as velocidades máximas, Norris foi registrado com uma velocidade 11 km por hora inferior à do carro mais rápido, enquanto Piastri ficou logo atrás de Leclerc. Ainda assim, os dois primeiros colocados pertencem à Ferrari e à McLaren, o que pode ser coincidência, após a última decisão da federação. É certo que essas duas equipes estarão sob intensa análise da mídia, pois, mesmo havendo uma tolerância de deflexão de 0,25 mm, o que significa que a federação aceitará até 0,75 mm de deflexão nas asas traseiras. Será interessante verificar se esse é o único fator em que a McLaren se vale para obter vantagem. Afinal, o desempenho geral do MCL 39 aparenta ser satisfatório, e a mudança na norma para a asa traseira possivelmente não será capaz de reduzir de forma drástica o rendimento do carro. Pode parecer que a última intervenção da federação foi motivada pela dominância da McLaren, mas há argumentos sólidos que apontam o contrário. Tanto a Ferrari quanto a Sauber adotaram a mesma estratégia do espaço máximo, o que demonstra que o espaço jamais deveria ser utilizado como elemento aerodinâmico, mas sim para o sistema de ativação do DRS. Essa interpretação reforça que tirar proveito do espaço para ganhos aerodinâmicos vai contra o espírito dos regulamentos. Vale lembrar que, na corrida na Hungria de 2023, a Aston Martin apresentou uma asa traseira em conformidade técnica, mas foi desclassificada por violar esse espírito regulatório. O fato de a federação ter intervido após afirmar que todos os carros de Melbourne estavam legais mostra que a folga de 2.000 mm para a ranhura traseira já não era considerada aceitável. Isso evidencia que, mesmo com deflexões e folgas tão pequenas, conforme demonstrado em imagens anteriores, a vantagem aerodinâmica pode ser extremamente significativa, sendo a principal razão para a imposição imediata de restrições às asas traseiras. Não podemos deixar de mencionar o notável progresso do Walking Base Squad, que conseguiu ganhar até 15 segundos sobre o Stan em um curto intervalo de tempo sob condições mistas. A expectativa era de que o SF25 com maior carga tivesse um desempenho superior nas condições chuvosas, já que a McLaren preparou o carro mais para a sessão de classificação do que para a corrida. Contudo, essa vantagem se refletiu tanto no sábado quanto no domingo. Max Verstappen foi o primeiro a comentar sobre a expressiva vantagem dos pneus do Walking Base Squad em comparação com os demais, destacando a dificuldade de ultrapassar a McLaren e mencionando os desafios enfrentados com o superaquecimento e a degradação dos pneus. Essa situação ficou ainda mais evidente nos pneus intermediários, pois o composto apresenta maior suavidade em comparação aos pneus lisos, o que lhes permite manter melhor o controle da temperatura e se distanciar com facilidade. Manter os pneus em uma faixa de desempenho ideal será determinante. Em síntese, o foco na China estará voltado para a Ferrari e a McLaren. Além do fato de que todas as equipes terão apenas uma sessão de treinos para ajustar seus carros para a classificação do sprint e para o próprio sprint, essa situação poderá influenciar a forma como os carros serão configurados para a classificação e para a corrida principal. As condições na China serão diametralmente opostas às da Austrália,
devido ao clima seco e às altas temperaturas, o que permitirá que equipes como a Mercedes também se beneficiem e apresentem um desempenho marcante nessas circunstâncias. Adicionalmente, a Ferrari busca projetar uma imagem mais competitiva na China, como afirmou Vasseur, ressaltando que sua verdadeira capacidade será revelada em Xangai. Diante de tudo isso, você acredita que a Red Bull atingiu seu objetivo ao manter a consistência na restrição das asas traseiras em relação à federação? E ademais, na sua visão, a McLaren e a Ferrari enfrentarão dificuldades significativas com a nova regulamentação? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você tiver interesse em acompanhar a reação de Hamilton diante das mensagens controversas recebidas de seu novo engenheiro de corrida, não deixe de assistir ao vídeo que aparece na sua tela agora.